Bom dia, Santa Catarina. Bem-vindos ao programa Destaques SC. Meu nome é Letícia, eu sou médica e apresentadora do quadro Vencendo o Tempo. Nesse quadro, buscamos formas de te ajudar a viver melhor, prolongar sua vida saudável e novidades na área da saúde. Hoje eu vou conversar com o Dr. Gabriel Tomazini. Ele é ortopedista, especialista em cirurgia de quadril e, como a gente sabe, uma das maiores causas de cirurgia ortopédica são problemas no quadril. E hoje o Dr. Gabriel vai conversar conosco, ele trabalha em 2 hospitais universitários importantes em Curitiba. Ele vai conversar conosco sobre formas da gente prevenir ou até mesmo reverter lesões de quadril, jogando aí um pouquinho mais para frente a cirurgia ou, em alguns casos, até mesmo evitando a cirurgia, né, Gabriel? Tudo bem, Gabriel? Bom dia para todo mundo que está assistindo, né? Então é isso mesmo, na verdade, hoje em dia, na verdade, a gente tem muitas formas da gente evitar, ou pelo menos assim, tentar prolongar o tempo de sobrevida da articulação, não só do quadril, como de outras articulações também, né? Mas ao mesmo tempo também tem uma questão interessante que é como a tecnologia melhorou muito das cirurgias que são feitas hoje em dia, desde técnicas minimamente invasivas até técnicas em que o próprio material, uma prótese, por exemplo, ela tem uma durabilidade maior, faz com que hoje em dia a gente tenha também um pouco mais de segurança quando precisa indicar. Mas o mais importante acaba sendo a indicação e o correto diagnóstico dentro de uma linha do tempo que daí depende, cada paciente vai estar no momento, então se você conseguir identificar bem, você vai poder levar para um tratamento especificamente que vai ser melhor para cada tipo de paciente, né? E o que eu acho interessante, né, Gabriel, é que há pouco tempo atrás não tinha muito o que fazer. Então a pessoa vai tendo um desgaste, vai tendo dor, e a hora que desgastou a articulação era cirurgia e pronto. E esse conceito mudou bastante, né? Hoje tem diversas formas de evitar esse desgaste ou até mesmo de recuperar parte desse desgaste, né? Isso antigamente, né? Primeiro que o diagnóstico já era muito tardio, né? Então o paciente ele chegava às vezes já para o médico com uma situação já muito ruim, muitas vezes já com uma artrose estabelecida, às vezes uma idade jovem, né? E acabava se falando para o paciente, não, você vai ter que fazer, vai ter que esperar até ter, digamos, 60, 70 anos de idade para fazer a prótese, porque senão antes não vale a pena, né? Então era isso que se falava naquela época. Hoje em dia, primeiro que, então assim, a gente começou a diagnosticar pacientes cada vez mais cedo. Então, diagnosticando pacientes cada vez mais cedo com alguma alteração seja da anatomia do quadril, ou que daí, quando tem uma alteração da anatomia, pode levar a um desgaste precoce dessa cartilagem, a gente pode atuar desde suplementos orais até, por exemplo, infiltrações intraarticulares, né? E daí, em últimos casos, a cirurgia, né? Inclusive, você falou aí dos suplementos orais, a melhora clínica com alguns suplementos orais, né, para quem tem aí não só desgaste, como diminuição da lubrificação das articulações, tem uma melhora muito grande, né? Ali glucosamina, condroitina, até o ácido hialurônico via oral, né? Dá um resultado muito legal, né? Sim, tem muitos pacientes que se beneficiam, assim, tanto dos condroprotetores, né, quanto o próprio ácido hialurônico via oral, até mesmo os colágenos, né, colágeno tipo 2, colágeno não hidrolisado, são todos, na verdade, partes de um arsenal que há pouco tempo também não existia, né? Então, assim, se você conseguir diagnosticar precocemente, então isso junto com algumas mudanças de hábito de vida, como perda de peso, como às vezes reforço da musculatura, então você, na hora que você soma, né, até porque na verdade tudo é uma questão multifatorial, então se você atua em vários fatores e aí você tem a suplementação oral como um desses fatores, você vai com certeza, pelo menos assim, manter a lubrificação e manter ali uma longevidade e junto com uma qualidade de vida maior, né? Isso nessa parte de suplementos orais. E eu sempre falo para os meus pacientes, né? O ser humano está vivendo cada vez mais. Eu acho que coisas fundamentais para que a gente viva bem é manter
independência de locomoção, né, articulação, musculatura e a independência mental, né, isso que vai nos manter com liberdade, com uma vida independente, sem, né, nenhum problema mais grave. Então, manter lubrificação articular, manter a saúde articular é a diferença entre você ter aí uma qualidade de vida por mais tempo ou, muitas vezes, ficar dependente ou limitado, né, para uma locomoção, para fazer as atividades, para viagens, enfim. Com certeza, e isso é um dos critérios que a gente mais utiliza assim, para entender qual que é a expectativa do paciente também, né? Por exemplo, um paciente que já tem, às vezes, algum grau de desgaste já mais avançado e tudo mais, ele perde muito a qualidade de vida, né? Principalmente falando especificamente da articulação do quadril, né? A articulação do quadril, a pessoa ela não consegue sentar, né? Ela vai ter que ficar ou em pé ou deitada, ela não consegue sentar, ela não consegue calçar um sapato, não consegue dirigir, daqui a pouco não consegue fazer atividades básicas do dia a dia e que vão fazendo a pessoa ter uma dor, uma frustração, vai acabando quase que envelhecendo a mente também, né? Então você acaba quando um desgaste muito avançado, ele acaba promovendo assim uma série de alterações que fazem a pessoa realmente ter ali uma qualidade de vida muito inferior a pessoas que não têm, né? Então, uma pessoa com uma dor crônica é difícil manter, né, alegria. Você vai, a longo prazo, acaba abalando emocionalmente, né? O indivíduo senta, dói, deita, dói, né? Ou não consegue ficar sentado. Eu tenho alguns pacientes que não conseguem dormir de dor no quadril. Então, é algo que realmente prejudica muito a qualidade de vida. Mas, Gabriel, para quem, né, acabou deixando passar esse tempo e já chegou num ponto que precisa da cirurgia, as próteses também evoluíram muito, né? Com certeza, né? Na década de 70, de 80, que foi quando começou a ter as próteses elas tinham as suas particularidades, elas tinham, às vezes, até você tinha que cortar ali um pedaço de osso para poder conseguir encaixar, e elas foram evoluindo ao longo do tempo, na verdade, né? E principalmente nos últimos 20 anos, né? É só a gente pensar na tecnologia, o que a tecnologia proporciona hoje que não proporcionava 20 anos atrás. As próteses, elas também evoluíram bastante, principalmente nos últimos 20 anos, mais ou menos. Então, hoje, o que a gente fala muito das próteses são a durabilidade, né? Então, o que a gente mais quer é que a prótese seja durável. Hoje existem estudos para alguns determinados tipos de prótese, de algumas determinadas empresas e tudo mais, que já tem uma longevidade aí de mais ou menos uns 30 anos, 95, 96% de longevidade mais em do que 30 anos. dobrou a durabilidade dessas próteses. Exatamente, né? E se você pensar que esses estudos, na verdade, eles foram publicados recentemente e essas pessoas com essas próteses, elas estão ainda vivendo, né? Então pode ser que até dure mais. Então fica aí na verdade uma coisa que a gente vai acabar sabendo com o passar do tempo. Então a gente sabe que isso são próteses que foram colocadas há 30 anos atrás. Imagina as que estão sendo colocadas hoje. Então a gente hoje em dia tem até com muito otimismo assim, pensando que essas próteses podem durar aí 30 ou mais anos, ou, né, em situações ideais que ela dure para sempre. Não tem porquê mais a pessoa ficar sentindo dor para ganhar tempo, para colocar a prótese, porque essa prótese dura pouco, né? Exatamente. Então hoje a gente tem um conceito assim de não esperar um momento, digamos, ideal se você está sofrendo com aquela patologia. Então não existe idade, né? A idade hoje em dia você quase que assim você coloca em segundo plano. Ela óbvio que você vai avaliar até para os tipos de prótese e tudo mais, mas a idade hoje você coloca em segundo plano. Não é mais a limitação principal, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia uma pessoa de 40 anos que está, por exemplo, com uma artrose que não consegue sentar, não consegue calçar um sapato, tem essa dor que faz ela lembrar todo dia que tem uma artrose, um desgaste no quadril. Se tem indicação de fazer a prótese, a gente não espera mais, né? Então, assim, tem alguns indícios que a gente tem do dia a dia e que a gente não espera mais porque justamente as próteses elas estão mais modernas e elas estão durando mais. Então, por que eu vou esperar esse paciente de 40 anos que talvez esteja agora no auge da sua vida produtiva,
no auge, na plenitude da sua atividade física e Ficar limitado mental, pela dor, né? ficar limitado pela dor. Então, você substitui. Então, é nesse quesito que você quase que rejuvenesce a pessoa, né? Ela É uma tem ali, às forma de vezes, vencer o tempo, né? exatamente. É, Você, por exemplo, ao invés dela ter lá, ela tem 40 anos, mas tem um quadril de 60 e junto isso com uma mente, às vezes de 60, ou às vezes o que é pior, né? A é, pessoa tem uma mente muito jovem, mas o corpo que não anda junto. é isso Então, se aí. você conseguir fazer o corpo e mente estarem em sintonia juntos ali, e principalmente que ela continue tendo uma qualidade de vida, ótimo. Então, as próteses hoje de quadril, elas não têm muito idade, nem muito lá no início, né? Existem muitas sequelas de doenças da infância ainda, que às vezes não é sempre, são exceções, tá, óbvio, pacientes até abaixo de 20 anos, paciente entre os 20 e 30, que acabam sendo exceções, mas quando tem indicação a gente acaba fazendo, né? Assim Que como legal. também tem muitas pacientes de idades muito avançadas, né? Então, às vezes, pacientes às vezes até octogenários e que vieram sofrendo há muito tempo e daí chega no momento e fala assim, doutor, não aguento mais, eu quero fazer. E a família às vezes fala assim, mas fazer agora é um risco muito grande e tudo mais. Mas, por outro lado, também, a cirurgia também é cada vez mais segura, né? Então, não só a longevidade, como a segurança do próprio procedimento, em termos de anestesia e tudo mais, para fazer se ela vai viver mais 15, 20 anos ali, que ela viva 15, 20 anos com qualidade de vida, né? Ninguém quer terminar a É. vida vivendo mal. Eu acho que o recado principal, gente, para quem está assistindo aí, é que não encare mais um mal-estar, uma dor, como algo normal do envelhecimento, porque muita coisa, fala até que a maioria hoje tem solução e muitas vezes são soluções mais simples do que você pensa. Então não vai empurrando aquilo, não vai levando como algo natural que tem que aguentar, não. Quanto antes intervir, muitas vezes você evita uma cirurgia e que essas informações ajudem vocês a saber que existem soluções e que te ajude a vencer o tempo de alguma forma, a viver melhor, né? Gabriel, eu adorei conversar contigo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite e com certeza, estando em Floripa aí, vamos marcar mais uma conversa. Obrigada, Gabriel. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até Gente, a próxima. obrigada por ter ficado conosco mais uma vez e até o próximo Vencendo o Tempo.